Mais uma das nossas reuniões gerais semanais, né, do Serviço de Geriatria, Faculdade de Medicina de Jundiaí. Eu sou o professor Ivan Abraham, eu sou o coordenador, né, diretor do serviço, e hoje a gente tem um tema muito interessante, falando sobre alterações dermatológicas, né, comuns do interesse do geriatra. Isso sempre é um desafio. O geriatra muitas vezes é um fomentador, né, de boas práticas dermatológicas e também de encaminhamento, né, para o dermatologista, né, dos pacientes idosos. A gente tem um papel ativo aí muito importante na detecção, principalmente do câncer, né, de pele. E hoje, para falar desse assunto, né, a gente tem o Dr. Luiz Gameiro, né, uma pessoa muito especial para mim, um amigo, né, contemporâneo. Ele é especialista em clínica médica e dermatologia, ele é mestre em ciências da saúde, especialista em oncodermatologia e dermatossenescência, tem muita experiência e prática. É uma pessoa que vive no consultório, tem uma grande experiência prática, né, no assunto, não só acadêmica, né, um estudioso, e é um prazer tê-lo aqui, né? Ele tem aí vários estágios no exterior, né, nessas áreas, então é uma pessoa super estudiosa, e é um professor colaborador do Serviço de Dermatologia da Unicamp, também um bom serviço de dermatologia aí da universidade. Então, Luiz, obrigado mais uma vez pelo teu empenho em estar aqui hoje com a gente, também agenda difícil, né? E muito obrigado aí por compartilhar o conhecimento, viu, Luiz? Obrigado, Ivan. Obrigado pelas palavras. É uma honra. O Ivan é meu mestre ainda, sempre foi, sempre será, né, Ivan? E foi meu orientador do mestrado. É uma honra. Pessoal, espero que vocês aproveitem. O objetivo da minha apresentação é que seja prática, do ponto de vista, né, do geriatra. Então, assim, o que eu puder contribuir para o dia a dia de vocês em relação à dermatologia, às alterações cutâneas nos idosos, né? Eu gosto de falar, o tema da aula aqui é o envelhecimento além das rugas, né? Então, o que a pele manifesta, né, em termos de doenças e manifestações de incomodar esses pacientes, né, nessa faixa etária, além do que é envelhecer só a ruga, aquele tratamento estético. Então, aqui nós vamos falar do tema muito importante, que é o envelhecimento saudável da pele, né? Então, é isso que se busca cada vez mais, e a longevidade. Eu começo essa apresentação, deixa eu ver agora que eu não... Apresentação com uma história, né? E essa história é de um caminhoneiro nos Estados Unidos, que durante 25 anos ele fazia o mesmo trajeto. E ele tinha um caminhão que ele ia para um ponto A, de um ponto A até um ponto B. Quando ele ia de A para B, ele ia de manhã e tomava sol só no lado esquerdo do rosto. Então não tinha isso filme e ficava com a janela aberta. À tarde, ele voltava, né? Então ele ia até o ponto B na hora do almoço, e à tarde ele voltava para casa. Quando ele voltava para casa, o sol estava se pondo do outro lado, e é no caminho que ele estava voltando. Então ele tomava sol justamente no mesmo lado esquerdo. Então, ou seja, ele tomava sol de manhã do lado esquerdo, quando voltava à tarde, o sol estava do outro lado, e ele tomava sol do lado esquerdo novamente. E o que aconteceu com esse rapaz, esse homem, né? Ele teve um fotoenvelhecimento importante da área exposta ao sol no lado esquerdo, e o que a gente chama, quando esse envelhecimento é principalmente por fatores externos, extrínsecos, ambientais, a gente dá o nome de envelhecimento extrínseco, né? E no lado direito, ele teve um envelhecimento basicamente intrínseco, né, com pouca interferência externa, já que esse hábito de trabalho dele era praticamente diário por 25 anos. Vejam a diferença de envelhecimento, de flacidez, de ruga, né, e o aspecto da idade avançada do lado esquerdo comparado com o lado direito. Essa foto foi tirada, ele tinha em torno de 60 e poucos anos, e isso foi publicado no New England, né? Então, mostrando o que é o envelhecimento extrínseco e o intrínseco, né? E o título desse artigo foi dermatoeliose, então, assim, unilateral, né? Então, o fotoenvelhecimento unilateral. Então, o envelhecimento extrínseco, a gente costuma falar que ele é pelo menos 7 ou 8 vezes
ou às vezes 10 vezes mais intenso e mais visível do que o intrínseco. Então, quanto o sol... Aqui, casos práticos, então, por exemplo, no consultório, a gente vê uma paciente de em torno de 70 anos, como é o envelhecimento extrínseco comparado com o intrínseco, que é aquela área coberta pela roupa. Então, a gente vê inúmeros tumores benignos aqui, queratose seborreica, melanose solar, flacidez, maior intensidade e profundidade das rugas. Então, tudo isso é um envelhecimento extrínseco. A parte coberta pelo sol praticamente não envelhece. Então, se a gente quiser, essa é uma prova de que a gente precisa usar filtro solar ou proteger a pele da radiação excessiva. A gente depois vai falar sobre vitamina D. Aqui um outro caso também no consultório, veja a intensidade do envelhecimento na área externa e na área interna. Veja que na mama, na parte do decote, a gente já vê algumas melanoses, né? A intensidade no dorso das mãos e na área do abdômen, e se a gente abaixar o sutiã, a gente vai ver que na área da mama também não tem absolutamente nada, não tem mancha, não tem aspereza, não tem ruga, então a pele realmente ela envelhece muito mais pelo sol do que pela idade. Então a gente é uma combinação de fatores genéticos e epigenéticos, né? E o que a gente vê é que a epigenética tem uma conotação, um impacto muito maior do que a genética em si, na grande maioria das pessoas. Então, que tipo de vida, né, a gente leva, qual é a nossa carreira, profissão, se a gente dorme bem ou não, então inúmeros fatores estão influenciando. E com relação à dermatologia, 3 grandes fatores mais estudados são esses 3, né, do topo aqui desse círculo, né, que estão relacionados ao expossoma, ou seja, a combinação de fatores externos que contribui para o envelhecimento da pele. Então, o principal deles é a radiação ultravioleta, né? Então, ultravioleta B e A, mas a gente também tem a radiação que influi aí infravermelho e luz visível, mas o principal é a ultravioleta, principalmente em relação a carcinogênios, o tabaco e poluição. Esses 3 são os grandes estudados e que têm experiência robusta na literatura, mas já há indícios de que falta de sono, estresse, alterações nutricionais, uma dieta não saudável e também temperaturas excessivas podem contribuir para o envelhecimento da pele. A pele é o maior órgão do corpo humano, basicamente tem quase que todas as estruturas dentro da pele, então a gente tem nervo, tem músculo, tem epitélio, a gente tem vasos, a gente tem tecido gorduroso, então corpúsculos aí que fazem a parte de sensorial, né, estrutura conjuntiva, então a pele é estrutura linfática, então a gente tem praticamente tudo acontecendo na pele e isso é dinâmico, né? A camada da epiderme, a gente tem a maior parte dos tumores, vão surgir aí carcinomas e melanomas, então baseado na célula que dá origem, então o queratinócito, que é esse muro de tijolos da epiderme, e os melanócitos, que são essas células da camada basal, que são entremeadas aqui e vão sendo responsáveis pela produção de melanina. E a epiderme ela é dinâmica. Não sei se vocês sabiam, mas a gente troca de pele a cada 4 semanas. Ou seja, um ciclo da lua completo, a gente já também trocou a nossa pele, a gente tem uma pele nova. Só que isso é muito gradual e a gente não percebe. Então, essas células da camada basal germinativa, que são as células que vão dar origem à camada da epiderme, os queratinócitos, essas células vão se modificando, achatando, sobem, perdem um núcleo e aí morrem e escamam. Esse processo demora 28 dias. Se a gente tiver um processo de doença, então a psoríase, por exemplo, esse turnover é extremamente aumentado, gira em torno de 5 a 7 dias. Então, por isso que existem uma proliferação de queratinócitos, novas células formando, mas não deu tempo ainda dos queratinócitos da superfície serem eliminados e substituídos. Então, vai impactando uma quantidade muito grande de células e esse muro de tijolos fica totalmente alterado e aí a gente vê a lesão da placa da psoríase, que nós vamos ver mais para frente. E, logicamente, o envelhecimento e os tumores e as manifestações dermatológicas com a idade vão depender do subtipo, né? do tipo de pele que a gente chama fototipo Fitzpatrick, que vai de 1 a 6, que 1 seria o ruivo, que quase tem
quase não tem melanina, tem muita pouca melanina, enquanto que a pele 6 está abastecida de melanina e que faz uma proteção natural, né? Os tumores vão acontecer quanto mais clara é a pele, e as peles mais morenas têm menos tumores, mas têm outros problemas, principalmente em relação a manchas, relacionado a pelo, a foliculites, infecções, né? E como é que é no idoso, né? Então, as manifestações mais frequentes, de pele, alterações cutâneas no idoso. Então, a gente tem um perfil aqui das consultas dermatológicas no Brasil, feito pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, publicado nesse artigo, e que a gente vê que em pacientes com 60 anos ou mais que procuram o dermatologista, os tumores, e aí os tumores não melanoma, né, que é o carcinoma basocelular e o espinocelular, representam o topo dessa lista. Então, quando a gente fala tratar idoso com manifestação de pele, a número 1 no Brasil, né, esse estudo foi realizado em todas as 5 regiões do país, mostrou que o câncer é a manifestação mais frequente que motiva uma consulta dermatológica. Não é a alteração visível mais comum da pele, mas é a que motiva a consulta. Em segundo lugar, a queratose actínica, que é uma lesão pré-cancerosa e que pode dar origem a carcinoma. Nós vamos mostrar bastante fotos a seguir. E aí, fotoenvelhecimento, queratose seborreica, tumores benignos, psorias, micoses, né? Então, as infecções e várias outras condições que a gente conhece, que são comuns também, mas os tumores. E eu tive a honra de fazer um mestrado aqui na Faculdade de Jundiaí, orientado pelo mestre Ivan Abrahamian, e no trabalho eu examinei 124 idosos, né, em consultas assim, eles haviam, não foi aleatório, eles receberam a informação de que havia essa possibilidade de participar de um estudo, esse é um ambulatório de prevenção de pacientes geriátricos da Soban, e lá que eu fiz essa casuística, esse banco de dados, e nesses 124 idosos eu fazia o exame completo da pele, inclusive com dermatoscopia. E o que eu identifiquei, então, era um subtipo de pacientes de pele clara, né? Jundiaí bastante imigrantes italianos, e as alterações pigmentares foi a que eu mais encontrei. Então, manchas, ou escuras ou claras, 100% dos idosos tinham, né? E as alterações vasculares foi em segundo lugar. Então, é muito comum a gente ver a doença venosa de membros inferiores, né? Insuficiência venosa crônica. Neoplasias benignas e alterações da barreira cutânea, que a gente inclui aí a pele seca, né? Então, são 64 patologias, condições que eu visualizei nesses estudos, e isso trouxe bastante informação para a gente entender melhor como que o idoso envelhece do ponto de vista cutâneo. Então, o que é bastante frequente, então, as neoplasias benignas, né? Essas são bem mais frequentes do que as outras condições malignas, claro. E é importante vocês, como geriatras, também terem uma familiaridade com esses termos e com essas lesões. A queratose seborreica é um tumor benigno, talvez o tumor benigno mais comum do corpo humano. Ele está presente praticamente depois dos 30, 40 anos em quase todos nós, né? E ele manifesta com essas pápulas e placas ásperas, pode ser pigmentadas ou cor da pele, com uma superfície meio graxenta, e isso está presente aí quase que como um chiclete grudado na parede, aí é basicamente isso, que é a proliferação epidérmica. Então, a gente vê bastante isso, é totalmente benigno, não há necessidade de remover, a não ser por questões estéticas, daí a gente faz um shave, anestesia e cauteriza. Angiomas rubis, acrocordo, que é o fibroma mole, vou mostrar a seguir, corno cutâneo, que é aquele chifrinho que nasce na pele de queratose actínica, mas que por baixo pode ter um carcinoma espinocelular, a hiperplasia. Então, aqui a gente vê, à esquerda, superiormente, a gente vê essas bolinhas vermelhas, que são pápulas vinhosas, que é o hemangioma rubi, ou nevo rubi. Extremamente comum, aumenta com a idade, e não tem nenhum fator, uma importância clínica, a não ser por questão estética. À direita, superiormente, a gente vê a queratose actínica, ou queratose solar, ou queratose senil. E tem ali também, logo próximo ao nariz, nessa mesma foto, um corno cutâneo. Essas lesões são
consideradas aí perante esse estudo da SBD, segunda manifestação mais comum que motiva a consulta dermatológica depois dos tumores malignos da pele. Então, extremamente comum, e essas lesões podem dar origem a carcinomas no futuro. A gente não tem uma determinação exata, mas gira em torno de 10% das queratoses em 10 anos podem dar origem a um carcinoma. E aí o tratamento passa a ser cirúrgico, enquanto que essas lesões a gente pode tratar de inúmeras formas, inclusive com cremes com excelentes resultados. Na foto inferior à direita, a gente vê os fibromas moles, ou acrocordos, ou os papilomas. São pápulas amolecidas, tipo verruguinhas mesmo, penduradas na pele, que ocorrem principalmente na região cervical, axila, entre as mamas, região da virilha, até pálpebra. Elas são moles e lisas, não é bem fácil identificá-las. E qual é a importância delas? Elas têm a ver, principalmente, com a resistência insulínica, com diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, dislipidemia, obesidade, né, e assim por diante. Então, pacientes que começam a ter uma explosão dessas lesões deve ser orientado a fazer um tratamento clínico, porque geralmente isso está associado. Então, tem fatores de crescimento epidérmico que estão diretamente impulsionados e estimulados por IGF-1 e outras substâncias aí que estão circulando, principalmente relacionadas a fatores hormonais. Então, não é a pele aí dando sinal de algo interno que precisa ser tratado, né, com brevidade. E à esquerda, inferiormente, a gente vê pápulas perláceas, cor da pele, com o centro amarelado. Isso é o que a gente chama de hiperplasia sebácea, uma proliferação e um aumento de glândulas sebáceas na pele, muito comum no rosto, totalmente estético, benigno. E aí a gente começa com a parte de infecções, né? Tem algumas fotos que não são necessariamente de idoso, mas é para a figura está bem didática, por isso que eu resolvi trazer. Então, a gente fala em imunossenescência, né, dermatossenescência. Então, lembrar que com o envelhecimento, a pele é foco de infecções, neoplasias, alergias e manifestação também autoimune. Tudo isso relacionado com a imunossenescência. E o sistema imunológico envelhece, então o idoso vai tendo menos soldados aí eficazes no combate dos invasores. E começam a ter proliferações. E eu costumo falar, fungo gosta de 3 fatores: calor, umidade e escuro. Então, esses locais são os mais comuns da apresentação das infecções. Os idosos começam a ter muitas infecções. Então, os lugares quente e úmido e que tem essa área mais escura prevalece, e isso vai proliferando. Então, a gente tem que tratar rapidamente, porque as infecções fúngicas são porta de entrada em potencial para infecções bacterianas. Então, essa tínia interdigital nos pés parece banal, mas essa pele abriu. Então, a barreira cutânea foi desfeita. Então, a barreira cutânea disfuncional, ela é porta de entrada para micro-organismos, principalmente bactérias, e aí a gente tem uma erisipela. Então, a manifestação da micose, por exemplo, nos pés, né, pode ser interdigital, como a frieira, pode ter essa escamação difusa, que não é ácido úrico, né, que todo mundo gosta de achar que é ácido úrico, ainda os leigos, né, e até médicos, às vezes, de outra especialidade, falam, está descamando, é ácido úrico. Né? A descamação crônica, sem uma inflamação da articulação e tal, não está relacionado. O mais comum realmente é a micose, a tinea pedis. Né? Pode ser em mocassim, que faz esse contorno bem definido, né? E essa é uma manifestação. E daí, daqui dos pés, ele leva para a virilha, né? Quando a gente veste a roupa, então a cueca, né? A gente vai trazendo esses fungos para a virilha, e ele gosta dessa área por conta dos ambientes favoráveis. Né? Outra infecção importante que a gente vai observar com frequência nos idosos é o herpes zoster, que é uma neurite. Então, uma doença que começa no nervo, e essa inflamação do nervo chega até a superfície da pele, gerando vesículas. Então, um processo inflamatório, dilatam os vasos e gera a vesícula. Mas começa com a dor. Depois de 2, 3 dias é que vem a manifestação,
cutânea, e ela aparece, e aí todo mundo, os clínicos aí já conhece muito bem, geriatras, essa manifestação, mas é importante, quanto antes a gente começar a tratar, até 72 horas, com antiviral, a gente vai evitar a chance de uma neuralgia pós-herpética. E lembrar que agora a gente tem uma vacina eficaz, né, e segura contra a reativação desse vírus da catapora, que é a vacina recombinante, então uma vacina não viva, através da glicoproteína E, né, da cápsula do vírus, e que ela é adjuvada num processo de adjuvância com outros componentes para aumentar a eficácia. E essa vacina se mostrou extremamente eficaz, com um índice de cobertura, inclusive em faixas etárias altas, acima de 90%. Praticamente todos os idosos que participaram do estudo grande, né, os OI50 e os OI70, publicados na New England, mostraram uma eficácia muito alta para essa faixa etária, inclusive, e estendendo esse benefício, né, mantendo um nível elevado de eficácia por até 10 anos. A gente já está em vias de ter a publicação desse estudo, mostrando que ela não precisa de booster, nenhum reforço, tomando as 2 doses da Shingrix, né, por até 10 anos a gente ter essa proteção, né, bem diferente da vacina anterior, que era uma vacina com vírus vivo atenuado e que a eficácia era significativamente menor e não se estendia por muitos anos. Então, a Shingrix está indicada para a partir de 50 anos todas as pessoas e imunocomprometidos, dependendo das condições de saúde, então o uso de corticoides, ou imunossupressores, pacientes em quimioterapia, pacientes com HIV/AIDS, e aí podem tomar, ou até mesmo doenças reumatológicas, autoimunes, a partir dos 18 anos. Então, são 2 doses, e por enquanto a gente só tem em clínicas privadas, mas é uma vacina que é importante que nós médicos, não só o geriatra, mas nós médicos de todas as especialidades, que têm a oportunidade de comentar com os pacientes que têm possibilidade de adquirir essa vacina, e aí ela é necessária a prescrição médica. Ainda em infecções, a gente tem muito comumente nos idosos a infecção pelo ácaro, né? Então, as infecções parasitárias, e aí o Sarcoptes escabiose é um dos mais frequentes, e essas são as áreas que manifestam as lesões da escabiose. Lembrar que o ácaro ele bota ovos na epiderme, e isso que causa essa coceira tremenda, né? E as lesões mais comuns são pápulas com crostículas. Então, nesse quadro que a gente vê aqui, um túnel cavado pelo Sarcoptes, mas à esquerda a gente vê o orifício aqui, que forma uma pequena crosta. Então, é comum a gente ver uma bolinha com uma crostícula em cima, né? Uma pápula eritematosa com crosta. E muita coceira. Então, uma coceira recente no idoso, manifestando a região de axila, região genital, mamilos, periumbilical, né, as dobras, é altamente sugestiva, né, de escabiose. Sempre perguntar de outras pessoas da família, porque é muito comum, né, que isso tenha já também transmitido para outras pessoas. Então, é importante identificar rápido e também tratar os contactantes. A dermatite atópica é uma outra condição que ela é classicamente uma doença da infância, mas que a gente tem visto cada vez mais em adultos e em idosos. Então, aquele paciente atópico tem algum antecedente de asma, ou de rinite, ou de uma dermatite na infância, às vezes pode voltar a manifestação nos idosos. E aí também a gente sabe que é uma doença inflamatória crônica e tem o componente da imunossenescência que está envolvido também nessa condição. E aí são manifestações de coceira, né? Então um prurido intenso, uma pele seca e essas placas avermelhadas, eritematosas, que coçam muito, e tem umas áreas mais específicas, que são as dobras do cotovelo, as dobras do joelho, mas pode se manifestar de forma sensibilizada no corpo todo, e aí o tratamento pode ser necessário o uso de corticoides tópicos ou sistêmicos, anti-histamínicos para melhorar sintomas, e bastante hidratação, evitando o banho quente, que é muito comum o banho quente nos idosos causar ressecamento, principalmente nas pernas. Então o banho deve ser rápido, né?
A gente recomenda um banho de até 5 minutos, então de 3 a 5 minutos, evitar a bucha, um sabonete de glicerina, né? E hidratar a pele com hidratantes sem fragrância logo após o banho, né? A outra manifestação comum em idosos de dermatite é a dermatite seborreica. Então, são placas eritematosas com escamação. Então, uma lesão eritema escamosa. Muito comum nessa região da fronte, pegando sobrancelhas, sulco nasogeniano, pré e retroauricular, também dentro do ouvido é comum, couro cabeludo, porque é uma manifestação da caspa também, né? E na região external e eventualmente no meio das costas. É uma dermatose crônica, recorrente, que melhora e piora, e tem a ver com estresse e também banho quente demorado, né? O banho quente ele é inflamatório, né? Então é muito comum após o banho piorarem essas lesões, dilatam os vasos e a pele fica mais avermelhada e mais irritada. As dermatites de contato também são comuns em idosos. Com a pandemia explodiram os casos de dermatite de contato das mãos, e aí tem a ver também com sensibilização, produtos de limpeza no dia a dia que o idoso acaba fazendo, e não tem jeito, a pele começa a manifestar uma intolerância a certos componentes, e aí coceira, e vira um quadro crônico, né? Aqui mostrando pelo botão pela fivela do cinto, né, com metal, e aí tem níquel, acaba desencadeando uma dermatite de contato pelo níquel, né? E lembrar do eczema, da dermatite varicosa. Como os idosos têm muito problema de doença venosa crônica, num grau mais avançado, moderado desse problema vascular, começa a derramar pelo sistema de hipertensão das veias, começa a derramar sangue para dentro da pele, o que não é normal, e aí essa hemoglobina vai sendo digerida, formando a hemosiderina, e isso gera bastante coceira, e volta e meia os pacientes vêm com lesões. Então, nesse trajeto varicoso, então tratamento é corticoide tópico, geralmente, às vezes associado a antibiótico tópico e hidratantes, além das medidas de tratamento das varizes, né? As doenças autoimunes, como a gente estava falando, então aqui no caso, a psoríase, classicamente a psoríase vulgar, em placas, que é esse que a gente está vendo aí, manifestando placas eritemato escamosas, com escamas até prateadas em alguns casos, infiltradas, e a psoríase é também uma doença comum nos idosos, tem vários tipos, esse é o tipo mais comum, mas alguma coceira ou escamação um pouco mais intensa, numa placa com borda bem delimitada, vocês vejam aqui, isso é altamente suspeito, né? Então, lembrar que a doença psoriática é considerada hoje uma doença multissistêmica, uma doença em que merece a gente tratar do organismo como um todo, é uma inflamação não só na pele, pode inflamar outros órgãos, como, em segundo lugar, as articulações, então a artrite psoriática, e também está relacionada com inflamação até do endotélio, dos vasos, relacionando com maior risco de pacientes inflamados com psoríase, de terem infarto, doença cerebrovascular e também alterações hepáticas, como a esteatose hepática e outras também. Então, é importante o paciente cuidar desses fatores metabólicos, obesidade, sedentarismo, tudo isso, o cigarro, né? Bebida alcoólica também pode piorar a psoríase, mas isso é um alerta para identificar. E essa é uma outra doença autoimune, essa é uma paciente do consultório que veio há 2 semanas, paciente com 85 anos, uma doença autoimune comum em idosos, ela não é tão comum, mas dentre as autoimunes ela é uma das mais comuns, e essa paciente começou há 2 meses com quadro de prurido, coçava, mas uma coceira muito, muito intensa. E depois, há mais ou menos 1 mês, iniciaram algumas lesões, que eram placas eritematosas e manifestando bolhas. Essa é um clássico, né, que é o pemphigoide bolhoso, uma doença do pênfigo, né, que forma bolhas, uma doença bolhosa, autoimune. Então, a gente tem anticorpos agregando e depositando nessa região da junção dermo-epidérmica, e perde-se a união, né, da epiderme com a derme e gera uma bolha subepidérmica. E essa bolha, como ela é subepidérmica, ela tem todo o teto da epiderme e essa bolha é tensa. Então, a gente vê, né, diferentemente do pênfigo vulgar,
que a bolha é intraepidérmica, a gente quase não vê bolhas. No pemphigoide bolhoso, a gente vê essas bolhas e deixando essa erosão por baixo, né? Extremamente pruriginosa, o tratamento é com corticoide-terapia por alguns meses e, eventualmente, imunossupressores, mas a gente também usa doxiciclina, que é um antibiótico que ajuda bem a controlar esse processo inflamatório, além da niacinamida, que é a vitamina B3, via oral também. Tá? E agora a gente falar das farmacodermias, né? Então, quando a gente entra no capítulo das erupções cutâneas medicamentosas, a gente costuma falar, farmacodermia pode dar qualquer tipo de lesão elementar. Lesão elementar na dermatologia é na propedêutica a gente identificar uma pápula, uma pústula, uma vesícula, uma crosta, uma úlcera, uma mancha, né? E aí mancha, uma púrpura. Então, tudo pode ser manifestado através da farmacodermia. Então, à esquerda, superiormente, a gente vê uma erupção, um exantema maculopapular dado por um uso de penicilina. Na parte inferior esquerda, a gente vê uma eritrodermia, tá? Então, o paciente fica todo vermelho e com escamas, e isso de forma súbita, né? Então, toda erupção súbita cutânea em idosos, eu tenho que avaliar a possibilidade daquilo não ser uma farmacodermia, né? E farmacodermia, o mais comum é dos medicamentos que são mais utilizados. Então, os analgésicos, então dipirona, principalmente, né? Os anti-inflamatórios, e aí vem os antibióticos e medicações de uso crônico. Tá? No topo à direita, a gente vê uma erupção fixa medicamentosa. Então, essa erupção, ela manifesta comumente como lesões que melhoram e pioram sempre no mesmo local. E isso está vinculado à medicação, pode surgir em qualquer área do corpo. Aqui na parte inferior, a gente mostra aqui uma erupção também maculopapular, né, um exantema, nesse caso aqui foi cloroquina, né? E uma outra erupção também medicamentosa é o eritema multiforme, que pode ser minor, major, ou já evoluindo para um espectro de Steven Johnson e síndrome de Lyon. O eritema multiforme, ele tem manifestação clássica de um alvo, né? Então, a gente vê uma vesícula ou uma bolha central, um halo eritematoso mais claro e um halo bem eritematoso na borda. Então, essas lesões em alvo são muito comuns palmoplantares, no tronco, e são indicativos de um quadro que pode estar relacionado com o vírus herpes simples, mas muitas vezes a gente vai ter relação com drogas, né? E o extremo disso é quando começa a cometer mucosas, e aí vira um paciente com múltiplas bolhas, e isso é comum em hospitais. Esse paciente é tratado em UTI, e com um risco de sepse e óbito, mas na maioria dos casos a gente consegue recuperar esses pacientes com medidas em tratamento, unidade intensiva, tratando suporte. E a síndrome de Lyon é o espectro mais extenso ainda do Steven Johnson, que é a gente tem bolhas difusas pelo corpo em mais de 30%, 50% da superfície corporal, também desencadeado por drogas. E aí a gente vai para a parte de tumores. Alguma dúvida por aqui, pessoal, para eu saber como é que está indo, vocês estão entendendo? Tudo jóia. Seguimos assim? Sim. Então, tá jóia. Então, agora a gente entra na parte de neoplasias. Como eu falei, são extremamente comuns nos idosos, né? O câncer de pele é o câncer mais comum do corpo humano e ele aumenta com a idade, né? Logicamente, é mais comum na pele clara, mas a gente vai vendo que mesmo a pele mais morena pode ter câncer de pele, inclusive, né? A queratose actínica, então, esse é o que a gente viu ali, é a segunda queixa mais comum no consultório dermatológico, que forma essas pápulas ceratósicas, então com essas casquinhas, essas pápulas elas podem ser avermelhadas, acastanhadas e formam essa casquinha por cima, extremamente comum, como eu falei, do risco de carcinoma. Então isso vocês estão acostumados, né? Vem pacientes de fototipo 1 a 3, então pele clara, olhos claros, ruivos, ou já com uma pele um pouquinho mais morena, mas ainda pele clara, muito menos
incomum da gente ver isso em peles mais morenas. Mas se vocês atendem a parcela da população que vive na nossa região aqui, é muito frequente por conta da imigração europeia, né? Então, essas pápulas podem ser mais discretas, essas escamas, às vezes elas são mais fáceis da gente palpar do que da gente visualizar, né? Então, é importante palpar a pele do paciente para identificar essas lesões. Quanto mais lesões tem um paciente, né, de queratose actínica, maior a chance de ele vir a desenvolver um carcinoma. E muitos desses pacientes têm histórico de carcinoma prévio. Então, ele tem as queratoses, você pergunta, já teve um câncer de pele? Já tive um, já tive dois, já tive três, então é muito comum. Então, é importante esses pacientes seguirem monitorando, né, em um tratamento dermatológico se tem realmente várias lesões e com esses antecedentes. Elas podem ser mais superficiais, mais discretas, pouco visíveis e palpáveis, que é o grau 1. O grau 2 já é bem visível e palpável. E o grau 3 são essas hiperqueratóticas, são essas com essas cascas mais branco-amareladas espessas. Gosto muito da região do rosto, porque basicamente elas acontecem na área exposta ao sol. Aqui um exemplo de paciente tratado, né, depois de um mês, com um tratamento com bebutato de ingenol, que é um gel aplicado por 3 dias na região da fronte. Veja em um mês a diferença, né, do tratamento das lesões, além da gente tratar uma lesão potencialmente maligna, de evolução maligna, a gente está também tratando da autoestima, da qualidade de vida desses pacientes, porque isso é uma condição estigmatizante de velho, né? Olha aqui outro caso também, como que a gente pode ir devagarinho melhorando essas lesões e agregar valor à qualidade de vida. Olha esse paciente de 75 anos, eu tratei também com 3 dias com esse mebutato de ingenol, com esse gel, e ele teve esse resultado na região aí, na região malar esquerda, e ele voltava para a consulta extremamente feliz, porque falava, doutor, eu sou motivo de elogio no almoço de domingo, minha família, meu genro, como a minha pele ficou bonita, tal. Então é interessante a gente ter esse feedback, né, do quanto é importante tratar da pele, da aparência, nosso cartão de visita. E na época nós publicamos. Exatamente, Ivan. Isso mesmo. E agora, para a gente caminhar essa outra parte, eu vou contar uma outra história, que é de um menino negro, né, que gostava de jogar bola, e quando ele tinha aproximadamente aí uns 30 anos, e esse menino é famosíssimo, né, no mundo inteiro, todo mundo conhece ele, esse jovem de 30 e poucos anos, ele estava jogando bola e ficou com uma dor na unha. Ele falou, putz, na unha do dedão, falou, acho que eu estou com, né, acho que sangrou aqui e tal por baixo, ficou esse roxo jogando bola. Falou, deve ter sido do futebol. Depois do jogo que ele notou. E aí deixou passar, isso aí vai absorver e tal, e no final não passou. Ele notou que foi ficando escura a unha e acabou indo no médico e foi diagnosticado um melanoma, né, melanoma ungueal. Menino negro, né? E esse caso é um caso emblemático, porque esse jovem aí, já de 30 e poucos anos, muito famoso, e fazia apresentações. E em uma das turnês que ele tinha na Europa, ele teve que suspender porque ele teve uma crise convulsiva, né? E foi investigado nesse exame, né, da tomografia, identificaram lesões de metástase cerebral do melanoma. E o interessante é que assim, ele não quis tratar o melanoma na época, ungueal, por conta da religião, questão de crença religiosa, ele não tratou esse melanoma ungueal adequadamente, que teria que fazer a amputação total do hálux, né? E infelizmente ele veio com essa complicação e mais tarde ele teve uma outra crise, né, convulsiva muito forte, teve um desmaio, entrou em coma e isso ele estava no Central Park. Então foi lá que ele acabou tendo um desfecho aí crítico e esse paciente era o Bob Marley, né? Então veja que mesmo a pele negra pode ter melanoma e geralmente quando os negros têm melanoma eles atingem essa região. Então o melanoma acral, né, que pode atingir as unhas, os dedos, a sola dos pés, palma das mãos, mesmo na raça negra.
Lógico que a grande maior parte dos melanomas e do câncer de pele vai estar relacionado com países onde a gente tem a junção de pele clara com muito sol. Então, é a fome com a vontade de comer, né? Então, se eu junto essas duas coisas, e hoje os hábitos são globais. Então, mesmo um europeu que mora na Dinamarca, ele passa o verão, né, no Caribe ou no Mediterrâneo, e queimaduras de sol são muito importantes. Então, assim, o fator ambiental, né, então, sempre o equilíbrio genético e ambiente, mas queimaduras de sol, por exemplo, 5 queimaduras de sol na infância, isso é dado da Skin Cancer Foundation, né, a Fundação Americana de Câncer de Pele, mostrando que 5 queimaduras de sol na infância ou adolescência dobram o risco de melanoma na idade adulta. Então, o melanoma, particularmente, ele tem uma relação muito forte com exposição intensa, né? Então, é diferente do marinheiro, né? O marinheiro, o agricultor, ele toma sol todo dia. Então, eles têm mais carcinomas, né? É interessante, a gente não sabe explicar exatamente por quê, mas o melanoma ele tem uma relação, na grande maioria dos melanomas, tem relação com exposição ocasional, mas intensa numa pele clara, né? Então, é o executivo que tira as férias e vai passar uma semana na praia, torra, isso aí não é saudável nem um pouco. Então, isso dá aflição e agonia no dermatologista quando vê essas coisas. Então, o uso de camisetas, né, em crianças, hoje a gente indica para todo mundo, camisetas, praia, piscina, né? Então, calvos tem que usar chapéu, crianças também usar chapéu sempre que possível, e reaplicação do filtro a cada 2 horas. Então, é difícil, então é mais fácil vestir uma camiseta UV. As camisetas são muito interessantes, elas têm trama, né? A trama de dióxido de titânio que fica na própria, no produto mesmo ali da manufatura dessa roupa, e isso não tem prazo para acabar. Você pode usar há muitos anos uma roupa que ela não perde a eficácia do bloqueio de 98% de bloqueio da radiação ultravioleta. Então, onde você fica com a camiseta não queima, né? Então, a gente fica com a marca aqui, como se fosse desse rapaz. Agora, os carcinomas, eles têm uma predisposição muito grande pela face. Nós vamos falar do local dos melanomas, mas só para eu passar um pouco para essa parte dos carcinomas, a gente tem o H facial. Então, é muito comum nos carcinomas, base celular, espino celular, a gente fala, né, esse contorno interno aqui dos olhos, pálpebra, a lateral, região zigomática, e essa parte que sobe em direção à fronte, né? Então, nariz, parte de lado, e não esquecer de orelha. Então, isso é onde mais dá o câncer de pele do tipo carcinoma. Aqui mostrando, então, o baso celular, que é o câncer mais comum do corpo humano, a gente vendo aí as pápulas perláceas com telangiectasias. Podem ulcerar, o mais comum no nariz, mas veja a topografia que a gente está falando ali, mostrando do H facial. Então, aquela espinha que não cicatriza, passou 2 meses e não cicatriza, fica atento, isso pode ser um carcinoma, né? Espinha não dura 2 meses. Uma feridinha que não cicatriza também, né? Olha a borda bem perlácea, telangiectasias, né? Isso tudo carcinoma vasocelular. O espino celular já é mais verrucoso, então ele não é tanto aquelas telangiectasias, é mais uma ferida com essas camadas aí de queratina, né? Então amarelada, podendo acometer lábio, né? Quando ele tem mais de 1 centímetro, o prognóstico começa a piorar, maior risco de invasão, recorrência e até eventualmente de metástase, né? O basocelular, risco de metástase 0,01. Espino celular já pode chegar a 4%, em alguns casos até mais. Então, o espino celular, realmente, a gente não pode brincar, ó, orelha, né, pavilhão auricular, nariz, lesões verrucosas, grandes já lesões mais infiltrativas, né? E pode sangrar com frequência, de novo lábio, as mãos, ele costuma ser bem agressivo, né? Então eu tenho aí carcinomas pouco diferenciados, né? Quando ele tem mais diferenciação, ele é mais de queratina. Quando não tem queratina, esse tumor sangrante, friável, aí ele tem um prognóstico bem pior. Aqui um caso clínico de um paciente, né, de consultório, um paciente de 93 anos, carcinoma espinocelular agressivo, né? Ele não quis fazer cirurgia e nesses casos a gente prefere a radioterapia. Durante a rádio, pós-rádio, ele teve um encurtamento aí desse diâmetro da lesão, teve uma resposta boa, mas infelizmente seguiu a óbito por infiltração neurológica, né? Então, do carcinoma espinocelular. Aí já estava com 95 anos, mas mostrando
que esses tumores realmente podem ser agressivos, principalmente em couro cabeludo. Então, os calvos, a gente sempre recomenda chapéu para prevenir, né? Logo, não só quando é idoso, mas quando começa 40, 50 anos, é importante isso. E com relação ao melanoma, a gente vê um aumento de incidência importante. Tanto é que o JAMA fez essa publicação no ano passado, e mostrando a estimativa da incidência e morte por câncer nos Estados Unidos em 2040. Parece que está longe, né? Mas o tempo está passando tão rápido. E olha, eu tinha feito aqui uma brincadeira para votarem, né? Mas a alternativa correta aí é a D de dado, tá? Então, o melanoma deve ser, hoje ele é o 5º nos Estados Unidos, o câncer mais comum. No Brasil é coisa de 9º, 8º, mas pensando no melanoma, né? O carcinoma, lógico, o base celular, espino celular é o mais comum, mas o melanoma é outra história. E veja a estimativa, o segundo câncer mais comum em incidência para 2040, essa projeção. Então, é algo realmente assustador. E, graças a Deus, a gente está diagnosticando cada vez mais para poder ter diminuição de mortalidade e melhora da qualidade de vida. Mas o melanoma, ele afeta, no idoso, ele afeta principalmente a região da cabeça, né? Cabeça e pescoço. Mas a partir dos 50 anos, até nos mais jovens, a gente vê muito na região do dorso, né? E dos membros inferiores. À medida que o paciente envelhece, a gente vê mais melanoma de cabeça, mas que podem ser também muito agressivos. Aqui é um caso, paciente de 80 anos, né, com uma queratose seborreica SIC, né, que vinha, não, é só uma queratose, mas a hora que a gente avaliou, não, vamos fazer uma dermatoscopia, vamos fazer, depois de uma biópsia, constatado melanoma, e a gente fez a ampliação, o tratamento, e infelizmente o paciente foi a óbito, né, por metástase cerebral, também. Então, o melanoma realmente é uma doença que a gente não gosta de pegar, principalmente casos avançados, que já têm um Breslow elevado, né, com mais espessura. Então, lembrar daquilo do ABCDE, né, que todos já conhecem, então as pintas benignas e as pintas malignas do melanoma. Então, toda lesão que tem já alguma suspeita da irregularidade, borda, mais de uma cor, mais do que 5 milímetros, que é o diâmetro de uma borracha, de um lápis borracha, e uma pinta que modifica, né? O melanoma, 70% a 80% das vezes vem de uma pinta nova, então é um melanoma que a gente chama de novo, né? E 20% a 30% ele vem de uma pinta antiga que se modifica. Então, por isso que é importante, anualmente, estar atento, né? Uma consulta preventiva no dermatologista, exame completo da pele. Não adianta só examinar, vem com a roupa, tal, não. Tem que tirar tudo, examinar e acompanhar. E aqui outros casos exuberantes de melanoma, né? Até na superfície, melanoma Crohn, superfície plantar, mas a gente tem visto cada vez um melanoma, graças a Deus, mais precoce, né? E a gente tem ferramentas para diagnosticar cada vez mais antecipadamente. Mas a profundidade, que é o Breslow, está diretamente relacionada ao prognóstico, que é o T do TNM. Né? Então, o Breslow, o melanoma, quando está na epiderme, que é o in situ, é o melhor prognóstico, 98%, 99% de cura. À medida que ele vai descendo, né, a gente vai perdendo sobrevida, né? E isso daí... Agora a gente tem os imunobiológicos, terapia-alvo, que está também ajudando, né, tratamento de doença disseminada, mas o problema é que ele rapidamente se espalha para o linfático, né, principalmente esses mais agressivos. Então, a importância do autoexame da pele, então o paciente se examinar no espelho a cada 2 meses, né, os idosos, um cônjuge examinar o outro, principalmente nas costas, isso é interessante, observar, conhecer o próprio corpo. E a ferramenta que a gente usa muito no consultório, que cada vez mais o dermatologista esse é o nosso estetoscópio, né, em que a gente vê as lesões. Então, à esquerda, uma lesão totalmente benigna, um nevo benigno, à direita, um melanoma. Mas isso a gente consegue fazer através de identificação de padrões, né, de estruturas de melanina que estão na superfície ou profundidade, e as pintas elas vão tendo esses padrões, e a gente identifica o padrão benigno, do suspeito e o maligno, né? Então, através de redes, glóbulos, áreas homogêneas, né, e estruturas que vão
surgindo. Por exemplo, a esquerda em cima é um melanoma, né? Já os da direita, tanto superior quanto inferior, são nevos benignos, né? Que já o da inferior esquerda é um nevo atípico, ou seja, uma lesão que não é nem benigna totalmente, nem melanoma, mas está ali no meio do caminho. E, então, esses pacientes com nevos atípicos têm um risco aumentado de melanoma. Esse é um paciente que me procurou por idoso, né, com 70 anos, doença de Parkinson, e também me procurou por um olho de peixe, uma verruga plantar. No exame completo da pele, eu examinei e identifiquei uma lesão aí de 6 milímetros, né, suspeita. Na dermatoscopia, rede atípica, glóbulos atípicos, áreas de véu cinza azulado no centro, né, parece que forma um véu sobre a lesão, uma lesão bem irregular, e era um melanoma, né? Aí, nesse caso, a gente faz a excisão da lesão e depois a ampliação de margem, dependendo da profundidade. Então, para a gente tratar os tumores, a gente usa inúmeras formas, a maior parte dos carcinomas e melanoma, o tratamento cirúrgico. Até que prove o contrário, esse é o melhor tratamento que tem para os tumores cutâneos. E a gente pode, pacientes que não têm indicação cirúrgica, muito avançados, de idade, por exemplo, acima de 80, 90, aí, eventualmente, a radioterapia. Mas tendo opção, mesmo no paciente de 80, 90 anos, de fazer a cirurgia, é o melhor e, em geral, esses pacientes toleram os procedimentos dermatológicos, mantendo todas as medicações, né, em uso. E aí, outras formas de tratamento do câncer de pele. E é isso que eu queria falar para vocês. Estou aberto, agradeço. Quem tiver interesse em mais assuntos de dermatologia, eu convido a conhecer o YouTube, é onde eu trabalho forte, criando conteúdo para a população leiga sobre esse tema de dermatologia, né, e pele, cabelo e unhas.